Olá pessoal, bem-vindos a mais um Meowcast, hoje o Meowcast número 2 e vou começar falando sobre o post que a gente publicou nessa última semana. O nome do post é Erros que deixam o cliente verde de raiva. A primeira coisa que eu entendo que deixa o cliente verde de raiva são as falhas na comunicação. Por quê? Porque a falha na comunicação ela está relacionada com muito problema dentro do ambiente de projeto. Por exemplo, falta de feedback, que é um dos problemas que eu listei ali. O projeto ele está rolando há um mês, há 2 meses, e o cliente ele tem pouco feedback de como que está avançando esse projeto, como esse projeto está avançando. E isso causa uma sensação no cliente também de demora. Então, assim, você tem um projeto que é um projeto longo, procure estipular com esse cliente pelo menos um reporte semanal. Você falar uma vez por semana com esse cliente, se comunicar, fazer uma call, uma ligação, um e-mail que seja. Se bem que a comunicação por e-mail também é uma coisa complicada. Por quê? Porque não tem aquele trato pessoal, né? Você ter a reunião com o cliente, pelo menos periodicamente, cara a cara, frente a frente, ela é muito necessária. Tem coisas que você não consegue passar por e-mail, tem coisas que tem que ser pessoalmente, tem que ser falando pessoalmente. Como um atraso, por exemplo, que é um outro problema que eu coloquei ali. O atraso, ele existe, não tem como não existir, da mesma forma que o risco em projeto. Né? A gente diz que o risco a gente administra, o atraso também ele é administrável. Então, como que se administra o atraso? Indo conversar com o cliente. Né? Ó, temos essa fase aqui, temos essa entrega aqui, por motivos X, Y, Z vamos ter que atrasar. O problema é quando atrasa sem feedback nenhum, né? Com esse problema na comunicação, ou com feedback por e-mail. Aquele feedback assim, ó, vamos atrasar por causa de XYZ. Liga pro cara, você tem que mostrar uma atenção pro cliente, né? Você gerente de projeto, né? O gerente de projeto ele tem que ser, eu costumo dizer que ele tem que ser o deus de tudo que está acontecendo, né? Ele vai manipular cenário, ele vai fazer muita coisa dentro do projeto, ele vai tomar muita decisão. É importante que ele ligue pro cliente para dizer, ó, cliente, vai atrasar, nós tivemos um problema aqui, ou para essa entrega ela ficar perfeita, eu prefiro atrasar mais tantas horas, mais tantos dias, para não ter nenhum problema depois. Um outro problema, né, que deixa o cliente verde de raiva é o orçamento adicional. O orçamento adicional é uma coisa que causa desconfiança, causa muita coisa. O que se deve fazer para evitar esse tipo de problema também, que é o orçamento adicional? Faz no começo do projeto, na fase de escopação, na fase de escopo do projeto, uma planilha com tudo que vai ser usado, com todos os gastos necessários e estresse essa planilha ao máximo. Quanto mais subitens, quanto mais detalhada essa planilha, menor algum problema no futuro. Vamos dar um exemplo de uma software house. Você vai fazer um software para um cliente e esse software vai demorar 3 meses para ficar pronto. Coloque todos os recursos que tu vai usar, as horas desse recurso e quanto que custa esse recurso, com a sua margem, lógico. E mostre isso para o cliente. Tem que ser uma coisa que fique clara para o cliente, para não ter nenhum tipo de problema depois. Para evitar ao máximo essa questão de orçamento adicional, porque isso é uma coisa que irrita o cliente e causa desconfiança, causa muita desconfiança, principalmente porque é um problema gerado também pela falta de comunicação lá no início do projeto. Outro problema, erros nas tarefas entregues. O que já aconteceu comigo? Eu já recebi tarefa atrasada, errada, não tem coisa pior do que isso. Né? Você já receber tarefa atrasada e com erro ainda. Isso prova que não existiu um cuidado com aquele projeto, não existiu um cuidado com aquela entrega. Isso é uma coisa que tem que ser totalmente evitada. De novo, comunicação.
É preferível, às vezes, atrasar uma entrega do que errar. O erro é uma coisa que o cliente ele não admite. Tá? Não adianta a gente falar aqui que o erro ele faz parte da vida, que XYZ. O erro ele faz parte da vida, mas que você erre antes de fazer a entrega então. Você precisa pelo menos testar. Você está fazendo um software para o cliente, por exemplo, e você entrega esse software com algum problema, é sinal que você não testou direito. Você tem que testar, você tem que estressar os testes para entregar para o cliente um negócio com a maior confiabilidade possível. Recomendo vocês leiam um post. A gente está sempre tentando atrelar, né, o post que a gente faz ao vídeo da semana. Eu sempre acabo comentando também. Fizemos essa semana também alguns cards sobre o que é importante para projeto. Falei a semana passada sobre a questão de escopo. Estou falando hoje, né, sobre esses erros. Né? Acompanhe essas postagens, tem algumas coisas bem interessantes e vamos discutir, vamos conversar sobre. Basta postar no Facebook, quem quiser deixar comentário também é sempre bem-vindo. Aproveitando a oportunidade, essa semana é uma semana bem especial também porque nós vamos lançar o Miau oficialmente. O site de divulgação do Miau ele vai ser lançado essa semana. Eu vou comentar os detalhes depois. Eu vou fazer um post só sobre o lançamento, quando que vai ser, como que vai ser essa primeira fase do lançamento do Miau. Fiquem atentos aí. Obrigado a todos que estão prestigiando o blog, que entram para ler os artigos do blog, para assistir os vídeos e prestigiam também a gente lá no Facebook. Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem.